Olá a todos, irmãs, irmãos, companheiros e amigos. Esperamos que estejam todos bem. Hoje, nesse nosso encontro, nós pretendemos fazer uma incursão no Evangelho segundo o Espiritismo. E lá nós encontraremos algo muito importante e muito interessante também, no capítulo 25, onde o título é Buscai e achareis. E há um subtítulo baseado em Jesus, que é Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Diz Jesus a propósito disso: Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bate à porta, ela se abrirá. Muito bem, um ensinamento extraordinário, incrível. Porém, as criaturas têm, com uma maneira simplista de analisar esse assunto, entendendo que basta, nós somos sujeitos passivos e, portanto, só basta elevar o pensamento ao alto e os assuntos, os nossos problemas, os nossos entraves todos poderão ser resolvidos. Não é bem assim. É óbvio, é claro, que a espiritualidade estará sempre atenta a nos auxiliar nos instantes de nossa necessidade. Mas dá a impressão que as criaturas que interpretam, dá a impressão de que não é preciso fazer nada, é se ficar passivamente aguardando a solução. Ou seja, que nós estaríamos sendo isentos das nossas atividades, do nosso trabalho, das nossas ações. E a espiritualidade nos diz com clareza que se Deus nos houvesse isentado do trabalho do corpo, o homem, de uma maneira geral, seus membros teriam se atrofiado. E se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado do instinto animal. Ou seja, na escala de progresso, ele estaria paralisado naquele estágio simplesmente dos instintos primários. Por isso é que Deus lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás filho, diz a espiritualidade, das tuas obras, e terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que você haja produzido, o que você acha feito. Muito bem, isso é o princípio do trabalho, né? E nós acrescentamos que, em virtude desse princípio, é que os espíritos não vêm poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo, propiciando, entregando a ele as coisas já prontas, feitas para serem utilizadas, as descobertas e invenções, de modo a não ter mais ele do que tomar e o que lhe ponham nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo o de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso, a criatura mais preguiçosa, poderia enriquecer-se e a criatura mais ignorante poderia tornar-se sábio à custa de nada. E ambos se atribuírem o mérito daquilo que eles não produziram, daquilo que eles não fizeram. Não, gente, não, amigos. Os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Toparás com pedras. Olha e afastas tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Essa, literalmente, é o ensino dos espíritos. Literalmente. Isso, inclusive, está lá no Livro dos Médiuns, essa recomendação. Por outro lado, do ponto de vista moral, essas palavras, essa recomendação de Jesus, tem um significado, mais ou menos como: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Também pedir forças para resistir ao mal, e tereis essa força necessária.
Pedir a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. E, mais ou menos, dizem os espíritos numa comparação, mais ou menos como o anjo de Tobias, eles, espíritos, guiarão você. Pedir bons conselhos e eles não serão jamais recusados. Ou seja, não é resolver o nosso problema, mas dar a assistência, os conselhos para que nós achemos a solução. Bater a nossa porta e ela se abrirá, mas é a nossa porta do entendimento do trabalho e do trabalho interior. Mas é preciso pedir com sinceridade, sinceramente, com fé, com confiança e fervor. É preciso que nós nos apresentemos com humildade e não com arrogância, sem o que nós seremos abandonados às nossas próprias forças. E as quedas que seremos sujeitos serão o castigo do nosso orgulho. Esse é o sentido do batei e se abrirá. Por outro lado, nós queremos dizer que é muito imperceptível, é bem pouca coisa realmente, que um grande número de criaturas, dentro do progresso, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida, é muito pequeno, é muito lento. Aliás, há explicações no Livro dos Espíritos de que o progresso, de uma maneira geral, é lento e gradual, mas ele acontece. Agora, a pergunta que a espiritualidade faz é como é que a gente poderia progredir, a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e sem a reexistência. Duas palavras extraordinárias que encerram, na verdade, o caminho evolutivo da alma. Pré-existência é a existência de vidas anteriores e a reexistência é a possibilidade de reedição das nossas atitudes. Isso aí é o princípio da reencarnação, muito claro, muito preciso, que aliás até a ciência diz que para poder entender o progresso era preciso existir a possibilidade do anterior, do durante e do depois, conforme até a física quântica hoje já nos diz isso, através do notável físico Amit Goswami. Se as almas fossem embora, fossem para a espiritualidade todos os dias, para não mais voltarem, ficarem eternamente lá no seu mundo espiritual, a humanidade ela se renovaria incessantemente com os elementos, apenas elementos primitivos, e não o fruto da evolução. Ele teria que fazer tudo, aprender tudo novamente, e, portanto, não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo. Uma vez que, a cada nascimento, todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Mas é o contrário. Ocorre exatamente o contrário. Voltando o homem, a humanidade, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passará necessariamente, gradualmente, da barbárie, quer dizer, do princípio, do início, lá, à civilização material e desta a civilização moral. Vale dizer que, em síntese, a espiritualidade, e o próprio Kardec, nesse capítulo que nós estamos analisando, fazendo essa ligeira digressão nele, ela repete a clareza, a lógica incrível, incontestável da reencarnação. A reencarnação não é irremediável, não, como existiria a obrigação de reencarnação, não. Ela, na verdade, é uma conquista, ela enseja, ela participa, deriva de uma conquista e de uma necessidade da criatura em se desenvolver. A criatura, nós repetimos sempre, ela não é de hoje. Ela é uma criatura, essa criatura que nós estamos falando, é uma criatura fundamental, o ser espiritual, que somos nós mesmos, todos nós mesmos, tá bem? Então, os estágios todos evolutivos pelos quais nós passamos, reexistindo, ou seja,
tendo novas oportunidades e novas vidas para ajuste, para compreensão, para entendimento e até para refazimento dos erros eventuais que tiveram praticado, dos empecilhos todos que tivemos na escalada evolutiva. Basta nós olharmos a história da humanidade, a história que envolve as criaturas, e vamos ver que é uma constante evolução. Lá para trás nós vemos ainda as criaturas ainda com corpos absolutamente próprios para aquela ocasião e muito diferente dos de hoje. A razão mesmo, hoje a gente já tem acumulado os atos reflexos lá, até ato reflexo que ocorre principalmente lá no início de vida no mundo vegetal. E também angariamos com maior intensidade em estágios posteriores, como por exemplo aquele que passamos, estagiamos na animalidade inferior, da existência dos instintos. Instintos esses que são já o embrião, o início, o princípio da evolução para chegarmos ao estágio da humanidade, da hominidade, e esses instintos e aqueles atos reflexos, aos poucos, vão se transformando em racionalidade, em razão. Ou seja, é um acúmulo integral. E aí a gente volta a fazer coro com a espiritualidade nesse nosso contexto aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Se não houvesse essa evolução, esse acúmulo de conhecimento, nós continuaríamos, na verdade, lá na simplicidade e na ignorância primitiva por ocasião da nossa criação. Mas o progresso é uma constante. Aliás, a espiritualidade nos diz que o progresso é a única e verdadeira lei cogente, obrigatória. Claro que nós estamos falando sob o ponto de vista não só evolutivo material, mas principalmente do ponto de vista intelectual e do ponto de vista moral. Porque ambas as aquisições, ambos os progressos morais e intelectuais é que vão propiciar uma rapidez, uma evolução mais constante. Aquela que era lenta e gradual passa a ser muito mais rápida, muito mais eficiente, muito mais eficaz. Rumo a quê? As criaturas perguntam. Com que finalidade? Não termina no final desta existência, aí com 80, 90, 100 anos de idade? Não. O corpo físico vivencia essa etapa limitada e ele entra em falência orgânica e é devolvido para o planeta, o organismo fisiológico é devolvido molecularmente, atomicamente devolvido para o nosso planeta. Mas nós, espíritos, a criatura espiritual, o ser fundamental, esse evolui para todo sempre. É daí o conceito de que a criatura, no estágio em que nós estamos, ela efetivamente é uma criatura imortal. As criaturas entendem que somos criaturas eternas, mas não é bem isso. O conceito de eternidade é aquele em que não se divisa o princípio e nem o fim. Isso só o Criador é que está dentro desse contexto de conhecimento nosso, ainda com as nossas parcas palavras existentes. Nós não, nós tivemos princípio, desde os espíritos lá criados, simples e ignorantes, simples de compreensão fisiológica, obviamente, e simples e ignorante de saber, ou seja, sem nenhum conhecimento, para progredir, mas não teremos fim. Então, se nós não temos fim, então nós vamos para a imortalidade. E que essa imortalidade é rumo à perfeição. A perfeição relativa, porquanto a perfeição absoluta só o Criador. Mas seguiremos para e passo a essa perfeição. Com que finalidade? Nós vamos então, como dizem as criaturas aí alegoricamente, vamos tocar harpa, vamos aí ficar ouvindo música e pensando só? Não, trabalho profícuo. Quando nós chegarmos a essa estrutura de seres mais achegados à perfeição e com um nível de conhecimento e um nível de entendimento moral aplicados dentro da criação, porque é dentro da criação que trabalharemos, nós poderemos ser, inclusive, co-criadores de civilizações, auxiliares de altíssimo grau da evolução das criaturas, e novos povos, novas criaturas que virão para este e para os milhões, bilhões de mundos que existem dentro da criação. Basta nós pensarmos o seguinte:
sob o ponto de vista dos estudos materiais do universo, nós temos a informação assim precária de que o nosso planeta é um cisco lançado, na verdade, dentro do nosso contexto aqui planetário. Ele está coadjuvado por outros planetas ao nosso lado, ao lado da nossa estrela, tudo isso mergulhado num contexto maior, extraordinário, numa galáxia, desculpe, dizíamos, a nossa galáxia é a Via Láctea, e galáxia essa que ainda é das menores do sistema de toda a criação perante outras galáxias. E ela tem a bagatela, segundo os astrônomos, ela tem a bagatela de 400 bilhões de estrelas. Não são planetas, são estrelas. Imagine trilhões e trilhões e trilhões e quatrilhões de planetas que vicejam ao lado desses 400 bilhões de estrelas. E há 100 bilhões de galáxias, todas maiores do que a nossa galáxia, isso tudo comprovado cientificamente por estatística clara e precisa da análise do roteiro da existência, da refração da luz e tudo. Então, isso tudo seria inútil? Não. Nós teremos a oportunidade de vivenciar mundos superiores e auxiliar mundos inferiores, ou seja, como nós dissemos, nós teremos o qualificativo, nós teremos alcançado um estágio tal espiritual que poderemos propiciar às outras criaturas a evolução em sentido co-criativo realmente, ou seja, ao lado da criação divina, nós teremos os impulsos através do nosso conhecimento, da nossa fraternidade universal. Então, vamos voltar. O princípio do trabalho é efetivamente uma constante. Pode-se pedir, bater a porta e seremos atendidos, porém é preciso bater. Isso significa que é preciso uma ação, é preciso uma atividade, é preciso um trabalho a ser desenvolvido, trabalho primeiramente interior, de melhoria interior, e com isso nós estaremos também adquirindo conhecimentos para aplicar em pesquisas que possam auxiliar-nos a não receber gratuitamente da natureza as invenções, os bens de que nós necessitamos para utilizar no nosso progresso. Não. Esses bens todos, na verdade, já estão concebidos anteriormente por altos espíritos, por alta espiritualidade, e nós somos inspirados. Inspirar quer dizer é um assopro. Inspirar em latim quer dizer assoprar. As criaturas nos dirão qual o caminho a tomar, nos darão toda a assistência e a orientação, baseada, inclusive, na nossa boa vontade de realizar aquilo que nós precisamos realizar para nosso contexto, para a nossa evolução. Esse é o sentido das palavras de Jesus, e tão bem colocadas e analisadas nesse capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. As palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, é preciso a ação de bater, entre aspas, e é preciso a ação de buscar, de ir ao encontro, de realizar a nossa própria evolução. Fiquemos todos com Deus dentro dessa jornada evolutiva. Um abraço a todos.